detalhes sobre a instalação que são importantes, que às vezes a gente acha que todo mundo sabe, né? E quando vai a fundo tem deficiência. A mangueira, conexão, vedação com fita, sem exagero. A indústria diz que 8 voltas da fita são suficientes. Quando a gente pega uma rosca com problema, porque teoricamente a rosca sendo perfeita, tanto a fêmea quanto o macho, elas vedariam, se elas fossem perfeitas, elas vedariam sem auxílio de nada. Ela chega um momento que estanca, mas, né, como os processos industriais para serem perfeitos são muito caros, o negócio vai meio louquinho e aí a fita resolve tudo. Então, dizem que 8 voltas seriam suficientes para vedar. Eu já fiz esse teste, realmente funciona em 99,9% das vezes. Mas aí chega aquele momento que não, a rosca estava um pouquinho abaulada, tinha um problema. Então, um fiozinho feito com a própria fita vedante também é legal. E se usar o fio, 8 voltas do fio, pega a fita, começa e aí faz ela passar embolada, fica legal. Na rosca, essa rosca paralela, rosca cônica, fita. Porquinha, que por aí o pessoal chama de porca louca, né? Essa que gira, porca giratória, vedante interno de encosto. Tem que ser assim, borracha, papel, silicone, tem vários materiais sintéticos, né? E o papel, por incrível que pareça, o vedante de papel de boa qualidade na minha opinião, o melhor que existe. Porque o papel seco, a gente aperta com a mão. Quando ele molha, ele cresce, ele incha e fica uma vedação perfeita, não precisa de exagero de aperto, ele se ajusta e fica legal. Nessa rosca, fita, tá? Nunca, e aí assim, isso é uma bobagem, mas eu escuto ainda, já ouvi algumas vezes e continuo escutando que o pessoal põe a porca rotativa numa rosca que deveria ser só o apertinho até encostar a vedação que está no fundo, e eu vejo técnicos antigos passando fita aqui e dizendo que é um a mais para garantir a vedação. Só que é o seguinte, a vedação dessa situação ela se dá no assento de borracha, ou de papel, ou o que for. Não se dá aqui. E aí a fita, o que ela faz? Ela atrapalha. Não pode, não deve, não devemos colocar fita quando tem uma porca giratória em jogo. Sem dúvida nenhuma, tá? Então, os aquecedores digitais, todos vêm com a espiga, bico, tomada, seja o que for, seja o nome que derem, que é onde se conecta o manômetro de coluna d'água para poder medir a pressão do gás, né, que vai aparecer ali no movimento da água, ou nos que já tem o manômetro digital. Faz o mesmo trabalho, só que daí é digital. Nos aparelhos mais antigos ou muito simples, mecânicos, não tem isso. Então, quem é técnico precisa construir um conectorzinho com a porca rotativa e uma rosquinha macho onde conecta a mangueira do gás para poder fazer essa medição da pressão do gás, tá? Meçam sempre, isso é extremamente importante, e utilizem as pressões recomendadas, sem invenção. Tem gente que aumenta a pressão, porque vai dar mais gás, isso aqui. Tudo é feito para funcionar o original. É aquela história, carro de corrida. Nossa, que motor maravilhoso. O que a gente sabe de um motor de carro de corrida?
porque ele gasta mais e dura menos, né? Se a gente fizer isso no aquecedor também, vai gastar mais e vai durar menos. É certo, vai derreter, vai furar, então nada de... Precisa de um aquecedor maior, compra um aquecedor maior. Nada de esticar a mola do regulador de gás para fazer ficar mais potente, né? Quem é que abre ali e conecta essa mangueira para a gente ver a pressão? Eu vou sair um pouquinho. Deixa eu passar para cá. Esse parafusinho que saiu dali, ele tem um vedante, tá? Esse vedante, por favor, não percam. Claro, se perder, dá para substituir por 3, 4 voltinhas de fita vedante no parafuso. Resolve, não é gambiarra, vai vedar bem, vai estar tudo certo. Prontinho. Vamos abrir o gás? Não, peraí, um macete. Eu sempre, quando chego numa instalação que eu não conheço, eu ponho o dedo lá em cima, tá? E abro, porque se o regulador de gás estiver ruim, ele cospe a água fora. Então assim tu evita, porque é trabalhoso colocar a água de volta. Isso. Aí. Pode tirar o dedo. Tá? Pode chegar, pode se aproximar para ver. Olha, não, pressão. Soma as duas. Tem que Somar as duas. fazer a distância. Então, 320, 300 tá? Sempre soma as duas? Sim, nesse caso sim. Tem réguas que tem a escala transformada para tu medir só a subida. Tá? Mas o que tu mede é a distância de um para o outro. Então essa distância aqui é 32 centímetros, ou seja, 320 milímetros de pressão. O aquecedor mede a pressão do gás? Normalmente sim. Tá? Tem gente que não faz isso, que põe no teste e simplesmente usa, só mede se tiver alguma coisa errada, né? Então... Eu aprendi a não medir, e quando eu fiz o curso e comecei a medir, eu comecei a descobrir algumas coisas dele. Uma pressão muito alta, do GLP 280, mais ou menos o que a norma pede. Ele vai ficar acima? O que acontece? Começa o quê? Você tocou muita pressão, mandou muito gás. Começa a ter outros tipos de problema, como fuligem, queima incorreta. Então eu instalo embaixo certinho, deixo ele com 280 no GLP. Importante, a pressão deve ser regulada com ele em funcionamento, tá? Em funcionamento. A gente não regula a pressão estática, porque a pressão estática, que aqui deu 320, o que acontece? O regulador ele está preparado para manter 280 dinâmica, em funcionamento. Quando para, ele tem um atraso, ele precisa subir um pouco a pressão para fazer o fechamento do injetor, né? Então ele sempre vai dar mais, e é admissível até 400, né? 360 é normal. Então, quando fica bem próximo de 280 é porque o regulador está numa qualidade assim maravilhosa, porque o normal é que ele suba 50, 60 milímetros. Estou sentindo um cheirinho, tem alguma coisa aqui. Ele não pode ter vazamento de gás, não pode ter Não. esse cheiro aqui não, tá normal. Nunca na vida. Vamos fechar porque... Tá. Vamos lá.